Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Inscreva-se neste canal, são muitas pessoas que assistem os nossos vídeos. Nós temos mais de 100 vídeos à disposição e são muitos os que assistem, porém não temos tantos inscritos assim. Então gostaríamos de ser abençoados, né? Eu estou sempre orando por você. E através do canal A Voz da Bíblia Sagrada, gostaria de ser abençoado com a sua inscrição no canal, certo? Peço encarecidamente que me abençoe dessa forma, ok? Olha, hoje nós vamos tratar sobre um tema muito especial. Eu busquei na internet e não encontrei algo semelhante, e por esse motivo é que eu estou aqui gravando esse vídeo. Pode até ser que tenha algo até melhor do que aquilo que eu vou fazer aqui, mas eu não encontrei. Se tiver, melhor ainda, porque você não vai ter somente essa fonte de informação. Mas o que eu vou falar hoje é sobre o maior desafio da igreja dos tempos pós-modernos, certo? Então vamos ver esse assunto com bastante tranquilidade, né? Procurando fazer as coisas dentro do que realmente nós podemos observar no presente tempo e tudo isso com base sólida na palavra de Deus. Então vamos nós. Então, eu coloquei aqui como tema, sabe qual o grande desafio da igreja? Então, não sei, pode ser que você saiba, né? Qual é o grande desafio da igreja. Eu já vi aí muitos vídeos sobre isso, porém, não dessa forma que eu estou abordando aqui. Então, espero que você goste do vídeo, mas você só vai entendê-lo se ficar comigo, ficar com o canal até o final, certo? Ficar assistindo direitinho. O vídeo não é muito longo, eu creio que dá para você assistir tudo, certo? E é importantíssimo para você que é pastor, para você que é seminarista, para você que é líder na sua igreja, muito importante. Bem, qual o grande desafio, né? Muitas pessoas dizem, é evangelismo em tempos pós-modernos, muito difícil e tal. Tudo bem, a gente sabe que é também isso aí. Mas nós vamos abordar de uma forma diferente, porque eu tenho buscado coisas bem atuais para poder trazer aqui para o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Bem, nós tivemos a sociedade mundial, ela, claro que ao passar do tempo vai se modificando, isso é normal, desde a antiguidade até hoje há muitas modificações na sociedade. Mas as mais recentes modificações que nós podemos falar foi a era moderna e agora uma grande quantidade de sociólogos e de cientistas nessa área, filósofos, eles entendem que nós estamos na era pós-moderna, ou seja, nós estamos agora num momento que estamos já na sociedade pós-moderna. Então, qual é a grande dificuldade? Já uma grande quantidade de sociólogos, psicólogos, psicanalistas, filósofos, eles já entendem que nós estamos vivendo, no momento atual, numa sociedade líquida. E que aquela sociedade, vamos dizer assim, pertencente aos meus pais, ou um pouquinho mais atrás, né? Um pouquinho antes, era uma sociedade sólida. Então, o grande desafio da igreja hoje é saber identificar direitinho essas coisas. O que foi a sociedade sólida versus a sociedade líquida que nós estamos vivendo, e parece que isso vai se acentuando cada vez mais quando o tempo passa. Como, então, podemos fazer uma definição aqui e fazer uma diferenciação entre uma igreja sólida versus igreja líquida? É porque se tem uma sociedade sólida, certo? E a igreja sólida também tem uma sociedade líquida e a igreja líquida, né? Então vamos ver como nós podemos fazer essa diferenciação. Eu vou trazer alguns itens, é claro que eu não vou trazer tudo, senão o vídeo ficaria muito longo,
mas eu vou trazer alguns itens mostrando quais os parâmetros da sociedade sólida, quais os parâmetros da sociedade líquida. E depois nós entraremos na questão propriamente da igreja, né? Vamos nós a esse importantíssimo assunto, não podemos perder tempo. Acompanhe conosco aí todas as telas desse vídeo. Sociedade sólida. Eu elenquei apenas 7 princípios, poderia ter elencado bem mais, mas não dá para a gente fazer algo tão grande assim. Mas, particularmente, se alguém quiser informação, eu posso ou pregar, falar a respeito desse assunto com mais tempo, né, numa igreja, com bastante tempo para expressar tudo, mas aqui no canal eu tenho que resumir um pouco as coisas. Então, eu elenquei apenas 7 princípios. Primeiro, valores comuns. A sociedade sólida sempre teve valores comuns, que toda a comunidade, né, prezavam aqueles valores, estimavam aqueles valores e dava, na verdade, toda a ênfase para que se cumprisse, né, aquelas regras com respeito àqueles valores. Segundo, rigidez nas regras sociais. Na sociedade sólida havia mais rigidez nas regras sociais, nas formas de relacionamentos sociais, certo? Aí, terceiro, relações fortes e duradouras. Foi observado, não só por nós pastores ou teólogos, mas também por filósofos, principalmente por filósofos, por sociólogos, por psicólogos, psicanalistas, que a sociedade sólida tinha relações fortes e duradouras. Quarto, valorização da verdade. Havia na sociedade sólida a valorização da verdade, certo? Valorização da verdade. Hoje é um pouco diferente, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso quando estivermos falando sobre a sociedade líquida. Quinto, havia uma religiosidade mais sólida, ou seja, as igrejas estavam mais centradas, né, nas doutrinas bíblicas, por exemplo, né, nos dogmas da sua igreja. Assim foi a sociedade sólida. Eu pertenço a essa sociedade sólida, apesar de estar vivendo em meio a uma sociedade líquida, mas eu pertenço sim a essa sociedade sólida. Bem, sexto, ênfase na fidelidade. Havia, principalmente no tempo dos meus pais, aquela ênfase muito grande, né, na fidelidade, tanto no relacionamento entre um homem e uma mulher, como também nos negócios, nos relacionamentos sociais. Havia muita ênfase na fidelidade. E sétimo, valorização do caráter. Era muito feio no meu tempo, por exemplo, a pessoa se endividar na praça, não poder pagar, perdia os seus valores e tal. Hoje, esses valores estão diferentes. Mas vamos ver como é agora tudo isso, seguindo os mesmos itens, como é tudo isso agora na sociedade líquida, que segundo filósofos, sociólogos, psicólogos, estamos já vivendo, né, nessa sociedade líquida, que é a sociedade pós-moderna. Ela pode também ser considerada uma sociedade líquida e que cada dia mais vai se acentuar isso daqui para frente. Então, isso é bom chamar a atenção de todos os líderes, pastores, líderes religiosos, para esse aspecto. Sociedade líquida. Enquanto na sociedade sólida os valores eram valores comuns e sociais, a sociedade líquida valoriza mais os valores individuais. Segundo, na sociedade líquida, enquanto lá na sociedade sólida havia muita rigidez nas regras sociais, há muita frouxidão aqui nas regras sociais. Terceiro, lá na sociedade sólida nós lemos, e você acompanhou junto comigo, que as relações eram muito fortes e duradouras. Na sociedade líquida, não sou eu que estou dizendo, mas são psicólogos, psicanalistas, são sociólogos, as relações são frágeis e vulneráveis.
Quarto, relativização da verdade. Nunca foi tão relativizada a verdade quanto nesses tempos pós-modernos, ou seja, nesta sociedade líquida, certo? A verdade, ela está sendo extremamente relativizada. Quinto, religiosidade líquida. Enquanto na sociedade sólida havia uma religiosidade sólida, né? Em que as pessoas estavam atentas às regras, da sua denominação cristã, às regras bíblicas ou os dogmas da sua igreja. Na sociedade líquida, isso está muito relativizado, certo? A pregação está relativizada, então é um desafio muito grande que a igreja vai enfrentar nesse presente tempo, daqui para frente, e cada vez mais se acentua esses desafios. Sexto, ênfase na ideologia de gênero. Na sociedade mais antiga, um pouco mais sólida, não havia tão grande ênfase, a ênfase era mais no masculino e no feminino. Mas na sociedade atual, a sociedade líquida, ela, na verdade, dá uma ênfase muito grande na ideologia de gênero, que é o abandono daquela questão do masculino, do feminino, e tem aí vários gêneros já que estão sendo ensinados e até relativizados. E, por último, sétimo, indiferença ao bom caráter. Não há mais aquele zelo das pessoas, né, pelo caráter. Isso está fora de moda na sociedade líquida. Bem, mas agora o nosso tema vai se centrar exatamente no que eu vou passar agora aqui para você. Como a igreja se manterá sólida numa sociedade líquida? Pelas imagens que eu coloquei aí para você, a igreja, a sociedade sólida, ela é algo mais firme, mais consistente, né? Mais real, enquanto que a sociedade líquida, pelas imagens que eu coloquei aí para você, as pessoas se derretem com facilidade, ou seja, porque os princípios se derretem com facilidade, o caráter se derrete com facilidade, as doutrinas religiosas bíblicas se derretem com facilidade, claro, na mente das pessoas, mas o nosso grande desafio como igreja é como a igreja se manterá sólida numa sociedade líquida. Será que há possibilidades disso acontecer? A palavra de Deus nos mostra que a igreja do Senhor, nada prevalece contra ela. Ela vai se manter firme. O que pode haver uma diferenciação aqui que eu vou trazer para você com bastante propriedade, é que nem todas as instituições que se dizem ser igreja é a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, Jesus Cristo, é claro, a igreja bíblica, ela se manterá firme, sólida, mesmo nessa sociedade líquida. Mas para isso, tem algumas regras que nós precisamos passar aqui neste vídeo. Bem, para que a gente possa ter uma ideia de como essa igreja deve se manter sólida numa sociedade líquida, eu coloquei aqui hoje um pequeno estudo sobre os 4 pilares da igreja sólida. Os 4 pilares da igreja sólida. Eu, lendo vários temas da igreja, pesquisando, estudando a história da igreja, eu gosto muito de história da igreja, e também pesquisando na Bíblia, eu entendo que nenhuma igreja foi tão sólida como a igreja primitiva, aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos. Então, eu escolhi exatamente daquela igreja 4 pilares que são essenciais para que a igreja do momento atual possa se manter sólida, por mais que a sociedade se torne líquida e por mais que existam igrejas líquidas. Talvez você não saiba disso, mas já existem igrejas líquidas. O que é uma igreja líquida? É aquela que vai se amoldando aquilo que a sociedade líquida
está proclamando. Então, a igreja líquida é aquela que vai se amoldando, aonde os princípios, esses 4 pilares que eu vou trazer aqui para todos nós, eles não são tão importantes. O importante para o pastor, o líder, é ter uma igreja grande, gigantesca, né, que acomodem pessoas das mais diversas formas de comportamento e sem a preocupação de levar a essas pessoas um molde evangélico, cristão, bíblico. Então, a preocupação não está em fazer com que essas pessoas assimilem, na verdade, a palavra de Deus, os princípios sólidos, né, do evangelho, mas contanto que as pessoas permaneçam ali, contribuindo com os seus dízimos, com as suas ofertas, e as pessoas permaneçam ali, independente de se elas estão interessadas em ir para a eternidade com Deus ou não. Para essas igrejas líquidas que nós temos aí, eu não vou citar nomes, mas temos muitas, principalmente no Brasil, o que importa para os seus líderes é o quanto entra de valores, né, de dinheiro na igreja, a quantidade gigantesca de membros que a igreja tem, mas não há uma preocupação de levar esses membros a se adaptarem às regras do evangelho. Então, às vezes, a preocupação maior é que as regras do evangelho se adaptem a essa sociedade líquida. Mas nós não podemos fazer derreter, né, as regras do evangelho para que a igreja se amolde à sociedade líquida. Não. A igreja precisa permanecer sólida, mesmo em momentos de uma sociedade líquida. Nem todos se converterão, claro. As igrejas podem não ser muito grandes, sim, não resta dúvida. Mas o princípio fundamental aqui é manter a igreja sólida nos princípios do evangelho, mesmo vivendo com uma sociedade líquida. Então vamos nós em frente. Então coloquei aí, você já viu aí que tem os 4 pilares: primeiro, a palavra; segundo, comunhão; terceiro, oração; quarto, missão. Ou seja, a igreja tem que continuar pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. Esse é ainda um tempo mais necessário da igreja sair às ruas, sair por esse mundo afora pregando o evangelho, porque justamente a inversão dos valores da sociedade faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais de Deus, e é necessário que a palavra de Deus esteja sempre presente. E eu quero já alertar você: não se preocupe, que o Espírito Santo de Deus faz com que essa igreja permaneça sólida, desde que os seus líderes assim procedam em meio a esta sociedade líquida. Vamos em frente. Primeiro pilar é a palavra, ou seja, a palavra de Deus. Esse é o pilar principal de uma igreja que precisa se manter sólida em tempos de sociedade líquida. Cada vez vai piorando mais, né? É isso que os sociólogos, os filósofos, os psicólogos, psicanalistas estão dizendo. Quanto mais o tempo passar, mais essa sociedade vai se liquidificar, vai ficar mais líquida ainda. E também, segundo eles, a religiosidade se tornará líquida. Mas a igreja não precisa acompanhar essa liquidez. Ou seja, não vou falar liquidez, porque liquidez parece com uma questão matemática, ou seja, de finanças. Eu vou falar, a igreja não deve se amoldar, né, a essa sociedade líquida, mas, pelo contrário, levar o evangelho sólido para que alguns que estão na sociedade líquida abram seus olhos e percebam que há regras que são imutáveis na palavra de Deus e que não podem se amoldar ao desejo das pessoas. Bom, então vamos ver. Outra coisa que eu quero dizer, abrindo parênteses aqui, é que hoje em dia a igreja cresce mais se der ênfase a milagres, né? Os pastores de sucesso hoje são os midiáticos, os pastores de sucesso,
são aqueles em que suas igrejas acontecem curas, mesmo que sejam coisas mirabolantes, mas é isso que a sociedade líquida está fazendo com que a igreja se torne também na igreja haja também uma religiosidade líquida, ou seja, se amolde, né, a isso que a sociedade líquida quer impor, porque a sociedade líquida ela está atrás de seus interesses. A sociedade sólida ou a igreja sólida, ela não vai atrás desses interesses materiais. A igreja sólida é aquela que é solidificada na palavra de Deus, nos princípios de Deus, e ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu coloquei aqui a palavra, e lá em Atos 2:42, diz que os cristãos ali perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, para a igreja continuar sólida e permanecer firme durante esse final de tempo em que cada vez mais alguns religiosos se tornarão líquidos como a sociedade líquida, ela precisa primar por perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina da palavra de Deus. Quando foi advertido lá aos judeus, isso no Velho Testamento, sobre a palavra de Deus, foi dito com toda clareza em Deuteronômio 6:7-9, dizendo assim, foi a ordem de Deus para os judeus: tu os inculcarás, ou seja, a respeito dos mandamentos, tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, andando pelo caminho, ou ao te deitares e ao te levantares. Então, hoje está ainda com mais necessidade de se falar desses mandamentos, sem aumentar nem diminuir, falar a realidade, a verdade da palavra para as pessoas, dar muita ênfase a esses pilares da igreja sólida, da igreja que realmente está firmado na palavra. Então, esse é o primeiro pilar. Nós vamos agora para o segundo pilar. O vídeo é um pouco rápido, que é para a gente não fazer um vídeo muito longo. Segundo pilar, comunhão. Em Atos dos Apóstolos 2:42, eu tomei a igreja primitiva como um exemplo de igreja sólida. E no verso 46 também diz que todos os dias, no templo e no partir do pão nas casas, esses discípulos, esses cristãos estavam em verdadeira comunhão ali. Então, a comunhão é necessária. Se eu estou já com muitos problemas, tanto de saúde, eu, minha esposa, tal, e às vezes demora um pouco a igreja, e quando demora um pouco aí a igreja, eu já fico um pouco triste, né? Desejoso de voltar a ter comunhão com os irmãos lá na igreja onde eu faço parte. Então, isso não pode morrer na gente. Essa comunhão tem que se manter firme. Então, uma igreja que vai se manter sólida na sociedade líquida da agora por diante, ela precisa primar por esse segundo pilar também, o pilar da comunhão entre os seus membros. Então, a igreja de Atos tinha entusiasmo, amavam a casa do Senhor, viviam alegres para adorar e faziam tudo juntos. Era uma comunhão tremenda, maravilhosa. Então, não se esqueça, esse é um dos pilares que a igreja tem que ter para vencer essa crise, essas dificuldades diante dessa sociedade líquida em que estamos vivendo. O terceiro pilar, a oração. É impossível uma igreja vencer sem oração. Precisa orar e, principalmente nesses tempos atuais, orar muito. Sem oração, na verdade, a igreja não vence, porque oração é uma comunicação com Deus. Entendeu? Na oração eu me expresso para Deus, Deus também pode me ajudar, certo? Ele pode falar comigo, e assim essa comunicação com Deus não pode cessar na igreja, e esse é um pilar fortíssimo, a oração, para que a igreja se mantenha sólida durante essa crise, que não vai terminar, né? Agora nós estamos no fim dos tempos, cada vez mais vai aumentar essa questão da sociedade líquida e de algumas igrejas líquidas, então é necessário que se ore bastante.
Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja que orava efetivamente, era totalmente dependente de Deus. Em Atos 1 e 14, o texto diz que todos unânimes perseveravam em oração. E uma coisa interessante que diz lá em Atos 5, 12 a 15 é que aconteciam sinais e prodígios que eram feitos pelos apóstolos, certo? Mas só vai acontecer na igreja atual se ela for uma igreja de oração. Vamos em frente. E o quarto pilar, por último, né? Esse é o nosso último pilar. Quarto pilar, missão, certo? Então, é necessário cumprir o ídolo de Jesus. Agora, mais do que nunca, a igreja tem a responsabilidade. Eu já fiz um vídeo até alertando sobre isso, sobre a nossa grande responsabilidade de pregar o evangelho, mas agora, mais do que nunca, é preciso que a igreja faça missões, certo? Esse é o quarto pilar da igreja que pode permanecer sólida durante todo o tempo dessa sociedade que cada vez mais fica líquida. Então, e contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos, conforme Atos 2 e 47. E quando nós pegamos Marcos ou Mateus, eu citei aqui Marcos, mas podia ter citado Mateus também, capítulo 16, verso 15, diz assim, e disse-lhe, aqui é Jesus dizendo, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus queridos, foi um vídeo bastante resumido. Essa matéria, para dar uma palavra numa igreja, tem que ter pelo menos mais de 50 minutos, né, de tempo para que possa expressá-la por completo. Mas essa é a única forma da igreja se manter sólida durante essa sociedade líquida. Eu não sei se você já tinha ouvido falar nessa expressão, sociedade líquida, mas é atualidade, certo? Os filósofos, os psicólogos, os psicanalistas, os sociólogos estão colocando muito em ação essa questão da sociedade líquida, ou seja, a era pós-moderna, ela produz uma sociedade líquida, onde as coisas se desmancham com facilidade, os conceitos se desmancham com facilidade, certo? Não há mais aqueles conceitos sólidos que havia na sociedade sólida, mas uma igreja tenha condições, uma igreja que procure primar por esses quatro pilares, ela vai manter relacionamentos sólidos, ela vai manter doutrinas sólidas, ela vai manter cristãos cheios do Espírito Santo e que têm solidez na palavra do Senhor. Então, esse é o princípio melhor que tem para que a igreja se mantenha sólida neste momento de sociedade líquida. Ok? Deus abençoe e até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal que traz sempre as últimas novidades para você. Essa questão da sociedade líquida nem todo mundo está sabendo, mas já é o que se fala a respeito do pós-modernismo. Grande abraço.